tarde. Estamos começando aqui o segundo painel do Keaton Fórum de Jornalismo Especializado, Regional e Comunitário. E o nosso tema aqui, antes de eu me apresentar, você já vem na telinha, o começo da nova era, as promessas da Web3 e como podemos aproveitar, né? Então, me chamo Arenusa Goulart, sou gerente de marketing do Sistema Verdes Mares. Então, o Sistema Verdes Mares está tanto em Fortaleza como em Pernambuco. Nós somos afiliada da Globo no Ceará. E nós temos aí vários veículos de comunicação dentro do nosso portfólio. Eles, o Diário do Nordeste, que hoje a gente tem a missão de cada vez torná-lo mais digital. E, assim, 2021 foi o ano que ele se tornou digital, 100% digital. Então, é um jornal de 40 anos. Então, a gente acredita que a Web3 é o novo mundo dos nossos produtos. Então, vou deixar agora rapidamente que o meu colega Denis se apresente, né? E fale um pouquinho aí de onde ele vem. Legal, Arenusa, obrigado. Boa tarde a todos, para quem está assistindo agora, mas para quem assistir na parte da manhã, bom dia. Para quem está assistindo à noite, boa noite. E para quem está assistindo madrugada, boa sorte. Eu sou Denis Gramo, tenho cabelo preto, eu sou homem, tenho 33 anos, estou vestindo um paletó azul, uma camiseta verde, usando fone de branco, fone de ouvido branco. E para falar um pouco de mim, então, tenho 33 anos, sou jornalista, atuo aqui na região da Tríplice Fronteira, sou sócio do Grupo Sem Fronteiras e presidente do Instituto Sem Fronteiras, uma instituição sem fins lucrativos. O Grupo Sem Fronteiras foi criado há 18 anos com o propósito de integrar a Tríplice Fronteira. Então, eu estou aqui num lugar bem diferente, assim, um pouquinho diferente do mapa, né, nosso do Brasil, mais ao sul. E aqui a gente tem um ponto que está Argentina, Paraguai e o Brasil juntos. Então, essa é a nossa Tríplice Fronteira. Do lado de cá, Foz do Iguaçu, do lado da Argentina, Porto Iguaçu, do lado do Paraguai, Cidade do Leste. Então, o Grupo Sem Fronteiras foi criado para estar unificando essa nossa Tríplice Fronteira. Durante pelo menos. Para mim, a conexão está bem. Eu não estou escutando bem. Não sei se para o pessoal aqui da produção está funcionando. Se a produção puder nos falar, mas eu vou continuando, daí aguardo ali. Então, nós até a pandemia, nós estávamos atuando como revista impressa, e aí veio a pandemia, as pontes fecharam, o turismo acabou, então em uma semana a gente perdeu 90% da receita, foi muito impactante para nós. Aí nós tivemos que fazer uma aceleração digital, assim como vocês, você comentou, né, que vocês estão nessa aceleração digital, a gente também. Então nós aí nesse momento a gente precisou transformar no Grupo Sem Fronteiras, criando um portal de notícias, que é o semfronteiras.com hoje. Tínhamos também para eventos de experiência customizados, com venda de ingressos, patrocínios. Então somos uma mídia independente, local, e esse é um pouco do desafio, né? E agora vem essa Web 3.0 aí para nós. E o Arenusa. Eu não sei se o colega Paulo vai participar da entrevista em apresentação, teve uma colega com a gente de internet. Acredito que ela, caso ela consiga participar, ela vem aqui com a gente, mas então o painel seremos eu aqui, né, e o Denis. Só para comentar, eu estou de camisa preta, cabelos curtos, escuros também, uso óculos. Acho que é isso, não tem muito o que dizer. Eu tenho 37 anos, né? Sou cearense, então trabalhei há um tempinho com essa área de 2006, na verdade, então já tem um tempinho aí. Mas aí, vindo para o nosso papo em específico, eu acho que era interessante a gente falar um pouquinho para as pessoas aqui que estão nos acompanhando, que esse novo momento que nós estamos vivendo é quase como se a gente estivesse disruptando mais uma vez a internet. Então, a gente teve ali em 94 grandes mudanças da internet, né? Onde a gente passou de uma internet lá no começo, onde era uma internet somente leitura, para uma internet que a gente começou a ter, uma web que começou a ter tanta a parte de leitura e escrita, as pessoas começaram a comentar, começou a ter interação. As redes sociais. Né? E agora a gente vem para uma fase 3, que aí a gente fala muito da Web 3, que além da gente poder comentar, a gente pode também ter a posse, né, de ativos na internet. Então, a Web 3 ela vem com essa possibilidade. Então, para você aí que não sabe exatamente o que é Web 3, a Web 3 traz essa vantagem.
Denis, tu tem alguns exemplos que tu possa mencionar para a gente de como que você está aplicando o Web3, ou projetos, ou até dificuldades que você possa compartilhar aqui com a gente? Tá, Arenusa, sim, né? Até comentando sobre essa Web 3.0, nessa revolução que está acontecendo com essa popularização da inteligência artificial. Então, no momento que chegou isso para nós, a gente foi meio early adopter, né? A gente já começou a testar, começou a tentar entender como funcionava, começou a ver de que forma a gente poderia agilizar nosso trabalho, parte de transcrição de texto, auxiliar para ter novas perspectivas, projetos comerciais, até para você colocar ali alguns comandos de coisas que você está fazendo e pedir para que o próprio robô te dê outras visões diferentes daquilo. Então, para nós foi bem interessante. O que eu vejo disso, né? Assim, estou há 15 anos já na mídia local independente. Lá, 15 anos atrás, quando a gente iniciou, o que era? Era um momento que o sonho grande era ser uma grande editora. Tinha a Editora Abril, né? Então, a gente que era uma revista, você via a Editora Abril como algo a se espelhar. Porém, na prática era muito difícil. O custo altíssimo dos sistemas, dos equipamentos, da logística, para você também ter profissionais gabaritados muito caro. Então, o que eu vejo hoje com essa inteligência artificial? Do mesmo jeito que é um desafio tremendo, também nós temos muitas oportunidades ali. Oportunidades da gente conseguir, de fato, aproveitar melhor a inteligência artificial. Então, o que a gente tem feito hoje, Arenusa, é tentando agilizar o nosso tempo. Então, ainda não chegamos assim de uma forma tão profunda, talvez usando programação, isso, porque não temos hoje capacidade humana para estar fazendo esses tipos de testes, mas temos ideias, projetos, né? E vocês aí, como vocês estão lidando com esse mundo da inteligência artificial e da Web 3.0? Bom, a gente, ano passado, submeteu um projeto para o Desafio Google América Latina, e a gente teve aí a feliz notícia de ser selecionado. Então, a gente começou desde o ano passado um projeto de tokenizar a assinatura. Então, a gente começou a trabalhar, de fato, uma crypto wallet, uma criptocarteira desenvolvida em blockchain, né? Então, isso vai permitir que a gente consiga ter alguns ganhos, né, da nossa assinatura, uma venda com menor fricção, de fato, a posse da assinatura, uma redução de compartilhamento de senha. Então, a gente vem desenvolvendo esse projeto de lá para cá, e a gente acredita que isso é um ganho que a Web3 traz, além de outros tantos, porque a gente vê que o usuário ele passa a ser parte integrante cada vez mais, quando a gente fala dessas 3 webs, né? Web 1, Web 2, Web 3, cada vez está mais presente dentro do ecossistema, porque a gente fala da questão de descentralizar, né? Das possibilidades que essa nova tecnologia traz. Então, a gente começou a trabalhar isso ano passado, já estamos aí a 2/3 do projeto, chegando aí nos finalmente, até porque é algo novo para todo mundo, mas a gente tem grandes expectativas. E acredito que essa nova era e novo momento da internet vai trazer também uma nova era da comunidade, de trazer o usuário como parte desses projetos. Então, além de você ter posse, né, do projeto em si, você tenha a possibilidade de começar a dar mais opinião. Então, a sua participação dos projetos é mais presente, porque as comunidades vão permitir isso. Então, a acessibilidade não é algo novo. Então, a gente vem ali de Web 2 com comunidades, a gente já vem ali desde o Orkut com comunidades, quando a gente fala na época que tinha comunidades de noivas, etc. Mas o que vem acontecendo? Assim, a tecnologia vem mudando, e isso é meio que até transparente para o nosso usuário, assim, porque a gente não lembra quando a gente deixou de usar o Facebook e passou a usar o Instagram, quando a gente deixou de usar o SMS e começou a usar o WhatsApp. Da mesma forma, a gente vai começar a usar essas tecnologias que estão na Web3, os tokens cada vez mais presentes, né, o blockchain cada vez mais presente, a gente nem vai perceber que isso já vai estar acontecendo na nossa vida. Então, acho que um grande ganho aí é o ativo digital. No nosso caso, a gente teve essa possibilidade de começar a desenvolver esse projeto no ano passado, e como falei, já avançamos em 2/3 disso. Então, se a gente consegue hoje que a assinatura, de fato, seja um item de posse do usuário, a gente consegue, naquele momento ali, por exemplo, reduzir o compartilhamento de senhas. E isso, para a gente, possibilita o aumento do nosso ticket, né? Então, a gente consegue vender mais a assinatura. Óbvio que a gente tem que criar todo um valor
de fato, né, percepção de valor em cima do que vai ser entregue nesse pacote para aquele usuário, né? E aí quando a gente fala, por exemplo, dentro da Web3, a gente fala de DAO, né? Tem várias siglas, né? Aí, mas existe a possibilidade de dar ao usuário também a participação como parte dessa comunidade, de votar que tipo de conteúdo ele tem interesse em incluir dentro a possibilidade de voto, né? Dentro daquele ambiente, incluir a possibilidade dele sugerir novos conteúdos, né? E ter uma participação mais ativa, que a comunidade cada vez mais vai ter esse poder nessa Web3. Eu fiquei assim curioso, você acredita assim que esse movimento, né, da Web 3.0, isso demanda um investimento financeiro alto ou não necessariamente? Vocês estão no desafio da Google, correto? Porém, se não tivessem nesse desafio, vocês acham que iam conseguir, com capital próprio, desenvolver algo parecido? Eu acredito que não. Não? Sendo bem honesta, porque não por valores serem altos ou não, acho que como é algo muito disruptivo, algo muito inovador, então esses tipos de projeto possibilitam a gente errar mais. Então, muitas vezes nas empresas, né, a gente tem ali um budget do ano, sabe? O orçamento é apertado. Então, é complicado você conseguir com o mesmo cobertor que você precisa fazer no dia a dia e aí inovar. E inovar quando você não tem um benchmark concreto. Inovação é isso, a gente está falando de uma coisa que ninguém fez ainda, né? Então, a gente não está olhando para o mercado, quem fez isso no mercado internacional? Então, eu acho que é muito mais complicado você vender a ideia de algo novo, e aí você tem que estar embasado, tem que ser algo inovador, mas tem que fazer sentido. Então, a tecnologia, ela é um meio para um objetivo. Então, inclusive, eram os critérios do Google para ter o projeto aprovado. Então, eu acho que tanto para você participar de uma linha dessa que incentiva o uso da tecnologia e da inovação, ou para você convencer o seu próprio CEO que faz sentido ele aportar ali, investir ali, você vai ter que ter um projeto redondo e que mostre que a tecnologia é um meio para um fim. Né? Então, acho que sempre quando a coisa é muito nova, não tem muitos exemplos em prática, é mais difícil aprovar. Eu acho que é menos em relação ao volume, né? E quanto mais aquele projeto ele é factível de acontecer. Então, a gente teve a possibilidade de utilizar desse projeto para financiar essa ideia, para tirar ela do chão, tirar ela do papel. Acho que essa é a palavra. Arenusa travou um pouquinho aqui, você congelou. Então, assim, tem alguns aí, acho que esse é um obstáculo, conseguir aprovar esse tipo de projeto é um obstáculo, e aí eu queria entender de você, assim, qual obstáculos você tem sofrido na implementação de projetos com Web3, né? E aí eu posso falar aqui um pouquinho dos meus, além desses, de meter e aprovar ideias inovadoras. Tá, no nosso campo ainda, como a gente está num processo, é uma mídia local, independente familiar, então, imagina, uma equipe pequena, recursos escassos, então a gente precisa ter muito certo hoje o que a gente vai fazer e o que não vai fazer. Então, nessa parte assim, de experimentação da Web 3.0, a gente está usando muito mais na questão, digamos, uma linguagem prática, usando o ChatGPT e fazendo testes ali dentro. Mas, ao mesmo tempo, né, o que eu sinto assim como mídia local? A gente vê que essa questão da inteligência artificial já está na nossa indústria da mídia, eu ouço falar pelo menos desde 2018, 2019. Então, já estavam acontecendo muitos testes quanto a isso. Com a vinda do ChatGPT, eu sinto que popularizou. E aí, nessa popularização, a gente também está fazendo esses testes e tudo mais, mas nada ainda, digamos, é muito profundo. Eu até vejo, né, que como mídia local, seria interessante, né, a gente conseguir fazer uma parceria com outros publishers também, que estão no mesmo barco, digamos assim, para que juntos a gente possa fazer testes e buscar também até investimentos para de fato, usar o potencial dela hoje. Hoje a gente sente que não está usando. Eu vi até recentemente, acho que na semana passada, a OpenAI, ela está investindo uma certa quantidade, se não me engano, 5 milhões de dólares, para uma associação de jornalismo local lá dos Estados Unidos poder desenvolver melhor esse trabalho junto às mídias locais lá dos Estados Unidos. Então, eu sinto que é mais ou menos isso, que também, para nós, seria importante, né? Nós temos as nossas associações jornalísticas, são muito importantes, a NERA, a JOR, a NJ, entre outros.
Então, é super importante que eles estejam alinhados com o que está acontecendo no mundo e que reúnam, né, nós, os publishers, para que a gente consiga pensar juntos em formas. Mas, assim, eu estou achando sensacional, né, até a experiência de estar com você aqui, você já está numa caminhada um pouco mais firme nessa parte da Web 3.0. Então, nos fale um pouquinho mais, o que vocês estão fazendo na prática, além desse desafio do Google? Bom, a gente, assim, falando um pouquinho dos desafios, como você está colocando aí, quando a gente fala de implementar um projeto que tem blockchain, dos grandes desafios é as pessoas entenderem como essa tecnologia funciona, né? Então, a gente tem uma dificuldade ali inicial da falta de compreensão sobre como ela funciona, que é porque é um conceito novo, né? Pode ser difícil as pessoas entenderem no primeiro momento. Então, essa é uma dificuldade. Além disso, assim, que qualquer projeto novo, assim, né, que tenha inovação, quer mudar alguma coisa na empresa, tem um caráter de resistência, né? Então, assim, faz parte de qualquer mudança haver resistência interna também, né? Porque a gente vai mudar alguma coisa, mudar como as coisas são feitas. E a tecnologia ela vem para mudar como as coisas são feitas. A gente fazia de um jeito, entregava de um jeito, no processo entre começar a entregar, no meio do caminho a gente está dando novamente como elas são feitas. E essa vai ser a constante. Né? Então, isso é outra dificuldade, até já compartilhando as dificuldades do meio do caminho aqui com vocês. Sim. Outra coisa é a integração de sistemas. Então, até para quem começar a pensar em criar esse caminho de trabalhar a tecnologia blockchain ou Web3, enfim, tem tantas coisas dentro dela, para o seu negócio, pensar que você vai ter possivelmente integrar soluções, entre o Web 2 e o Web 3, porque você não vai ter tudo na Web 3 de imediato. Então, esses seus sistemas, de repente o seu e-commerce com esse seu novo app vão ter que conversar, e talvez o seu e-commerce seja o Web 2 e o seu novo DApp, no caso, seja o Web 3. Né? Então, você vai ter que começar a pensar também na integração dessas tecnologias no meio do caminho. Outra coisa é conseguir fornecedores. Então, isso é novo para todo mundo. Né? Então, eu acho que essa tecnologia, como eu falei, vai ser algo que vai acontecer e ela vai passar a ser cotidiana. Nossa, então, hoje todo mundo usa o WhatsApp é criptografado. E quem sabe que é criptografado, né? Então, simplesmente a gente usa essa tecnologia. Então, a mesma coisa do blockchain, a gente simplesmente vai estar usando tecnologias que têm né, por trás tem o blockchain, por exemplo, e vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia. Mas, porém, enquanto isso está acontecendo de forma muito veloz, como a tecnologia cada vez é mais veloz, embora isso seja dessa forma, hoje ainda é difícil você conseguir fornecedor. Então, um dos primeiros passos, quando eu comecei a trilhar enfim, começar a construir esse projeto, gerenciar esse projeto e começar a tocá-lo, foi conseguir fornecedores que me ajudassem, porque eu mesma não tinha dentro da minha equipe programadores, desenvolvedores que trabalhem com blockchain. Né? Então, eu precisei buscar parceiros, e eu acho que uma coisa da Web3 também que acontece muito é você parceirizar, pegar a melhor expertise de pessoas de outras empresas, como você estava falando aí, né? Então, vamos parceirizar para conseguir construir o conhecimento, trocar ideias e construir a melhor solução a partir daí para aquele objetivo que a gente tem. Então, a gente vem desenvolvendo, essas foram uma das dificuldades, né, que a gente encontrou aí no meio do caminho, né, nesse processo, mas que acredito que até novembro a gente vai ter grandes novidades aí para o mercado. Não posso contar tudo, mas posso contar que a gente está com essa solução muito bem encaminhada para ser lançada. E eu acho que, assim, grandes empresas, eu posso falar, estive inclusive no Blockchain Festival em São Paulo, primeiro evento que aconteceu a respeito, e grandes marcas estão pensando nisso. Então, não dá para a gente, como eu falei, vai ser realidade. Não tem como mais a gente pensar assim, isso não vai entrar na vida de todo mundo. Vai entrar, o blockchain vai entrar na vida de todo mundo. Então, assim, você vê Coca-Cola, você vê Natura, você vê o próprio Grêmio, que é um clube que ele lançou o token imortal agora. Então, é bem interessante, por quê? Porque nós somos publishers, né? Nós estamos falando aqui para o publisher, para nossas comunidades regionais, mas eles, por exemplo, têm o próprio público deles. Então, são 16 milhões de torcedores, algo assim, e 1 milhão são sócios torcedores. Então, é como se fosse o assinante dele, né? E hoje a gente sai da era do assinante, está indo ali para a era do membership, né?
onde você tem alguns benefícios. Então, a gente tinha ali o assinante que tinha um clube de vantagens. Então, você fala muito hoje na Web3 de clube de loyalty, né, de lealdade. Então, você tem algumas similaridades, mas, na verdade, você está mudando a tecnologia e fazendo isso de uma outra forma, né, e que gera mais valor. Então, a gente vê as dificuldades, por exemplo, de uma empresa como Netflix, na questão de compartilhamento de senha. Então, como que a gente pode utilizar o blockchain para resolver esse problema? Então, do mesmo jeito que a gente está trilhando esse caminho, você vê grandes marcas trabalhando isso, MIT está trabalhando isso, Coca-Cola trabalhando isso. Então, foi bacana estar lá nesse evento no Blockchain Festival por isso. Então, estou até compartilhando aqui um pouquinho do que eu vi lá com vocês. Muito bom. Porque as empresas todas estão trilhando nesse caminho e vendo oportunidades tangíveis na Web3, né? Não é algo assim só de sonho, de quem é desbravador da web, que gosta de coisa nova, né? Os primeiros adotantes, não. Existem negócios funcionando já. Então, a coisa assim, o cripto está aí, não dá como não dá para dar ré, o real digital está aí, não dá para dar ré. Então, é para aí que a coisa vai caminhar cada vez mais. Arenusa, então, assim, pode falar. Você vê que esse movimento hoje, ele está muito exclusivo ainda com as grandes marcas, as grandes empresas, colocando energia nisso, ou já não, já tá popularizando essa questão da Web 3.0? Eu vejo dois caminhos, assim, eu vejo grandes empresas trabalhando projetos, sim. Então, eu acho que eles geralmente são empresas, muitas delas têm uma área de inovação, então já entenderam que não dá mais para pensar em inovar quando se está perdendo o mercado, já é algo assim, você tem que estar sempre inovando, porque você não pode piscar o olho mais. Então, geralmente são empresas que já têm uma área olhando para isso, uma estrutura para isso, de fato. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo pessoas e empreendedores trilhando esse caminho sozinho. Então, assim, que são pessoas, muitas vezes, até de autodidatas, desenvolvedores, que estão trabalhando um outro lado, de ter suas próprias coleções de NFT, por exemplo. Então, estar dentro de comunidades do Discord. Então, a gente não conversa ainda sobre Discord dentro dos publishers, né? Então, assim, a gente sabe que é um percentual pequeno que ainda usa esse tipo de ferramenta, que é para comunidades. Mas quem está na Web3 sabe que é extremamente popular. Então, tem as discordâncias, o quanto o Discord é fácil de usar ou não, ou é difícil, ou não é legal. Tem as opiniões aí, mas, assim, de fato, é uma ferramenta popular dentro da Web3 e que muitos jovens usam. Então, e a gente sabe que a onda é assim, hoje ninguém usa, daqui a pouco é 2%, daqui a pouco é todo mundo, é muito rápido. Eu vi isso no TikTok, assim, foi incrível. Eu lembro que era uma rede social que as crianças e jovens, muito mais jovens, utilizavam e de um dia para a noite, assim, né, digamos, de algum tempo para depois, ficou muito popular e hoje já é líder de audiência. Exato, então assim, a coisa é muito rápida. Então eu vejo assim, grandes corporações já trabalhando alguns projetos e vejo pessoas que já estão na ponta do conhecimento, as pessoas que descobriram a inteligência artificial logo no começo, que já são assinantes do GPT, né? As pessoas que já têm suas próprias coleções de NFT, os desenvolvedores que já desenvolvem em blockchain, né? São pessoas que estão trabalhando seus próprios projetos e lançando individualmente. Então, você vê como é, assim, às vezes você tem empreendedores no voo solo e você, às vezes, tem grandes corporações. Outra coisa que eu vi são agências de publicidade já começando a migrar para o Web3 também. De que forma, na prática, seria isso, umas agências no Web 3.0? Por exemplo, uma necessidade de você ter gestor de comunidade, que é algo que a gente não... Então, não é mais o social media. É, né? Verdade, social media. Então, você não trabalha mais a postagem de um conteúdo que você tinha na internet, ou um like, ou um pequeno comentário que um usuário fez, e você vai lá e repercute, ou faz uma brincadeira, uma piadinha para ser mais, como é que eu posso dizer, carismático quanto marca. Você começa a ter a figura do gestor de comunidade, que é uma pessoa que está lá sempre acompanhando o que está acontecendo nos canais, seja ele no Discord, seja ele no WhatsApp, porque não necessariamente precisa ser no Discord, né? Seja nas suas próprias redes sociais, mas ele está estimulando esse engajamento com no dia a dia está estimulando esse engajamento com a comunidade, porque é dali que ele tira, inclusive, novos insights para novos produtos. Então, quando a gente fala de comunidade Web3, a gente fala muito disso, assim, que é lá que o gestor de comunidade é aquele cara que está com o ouvido no que está acontecendo no dia a dia
e tá trocando ideia com o cara que é teu membro da tua comunidade, que é o teu assinante, como a gente chamava, e escutando de fato o que é interessante. Então, você inclusive encurta o tempo entre entender o que de fato é interessante para aquele público e para lançar um novo produto. Então, você já tem insumos para uma nova estratégia. Então, esse gestor de comunidade vai ser o cara que, de repente, numa redação, vai estar lá escutando a comunidade e vendo que é necessário fazer um videozinho com o teu repórter ou teu jornalista de um assunto específico, porque é sobre aquilo que as pessoas querem ouvir naquele momento. E ele entra num vídeo curto rapidinho. Então, a comunidade não está mais só passiva em receber ou comentar e ali parar, né? É um momento, de fato, de troca, onde você pega aqueles insumos e gera novos produtos. Um novo produto que pode ser um novo produto na tua esteira de produtos ou um novo produto porque você quer manter o seu produto relevante para a sua comunidade. E você vai sempre ter que melhorar. Assim como a gente falou das grandes corporações, tem uma área de inovação e não poder mais piscar o olho. Então, você já vê algumas marcas trabalhando, e os times de futebol, acho bem interessante, porque eu também já vi alguns fazendo algo nesse sentido, que eles têm grupos de WhatsApp, que você paga uma assinatura e você pode fazer parte daquele grupo de WhatsApp, e às vezes tem um custo que se paga, né, o valor dessa assinatura é um valor até maior do que grandes jornais que a gente conhece. Assim, poxa, por que o nosso conteúdo a gente não pode cobrar um valor maior? Então, será que a gente não está passando, às vezes, a percepção de valor que essa comunidade tem interesse? Será que a gente não está escutando? Né? Então, eu acho que esse gestor de comunidade é outra coisa que muda nesse novo processo de Web3, onde a gente vê que é necessário ter uma figura dessa. Então, não é só um cara ir lá para fazer a legenda, o novo post bonitinho e postar, mas sim uma pessoa que está estimulando constantemente com que essa comunidade aconteça. E aí a gente já tem agências de publicidade que estão migrando para a Web3 e entendendo, olha, para comunicar nesse novo canal, eu preciso de uma comunicação específica, eu preciso de uma estratégia específica, eu preciso estar constantemente estimulando esse meu público. Então, eles já têm toda uma estratégia voltada para esse tipo de canal, né? Que é um pouco diferente de como a gente está acostumado historicamente a fazer. Sim, sim. Não, eu sinto assim que o campo da comunicação ele tem mudado muito já faz algum tempo, né? Desde a criação, desde a popularização da internet já se ouve sobre o fim do papel, sobre a disruptura na parte da comunicação e tudo mais. Então eu sinto hoje também que a gente, igual você falou, não dá para piscar os olhos mais. Você piscou, você ficou 2, 3 meses fora do que está acontecendo de novidade, parece que você já está meio fora do jogo. Isso no campo da comunicação. Você sente que essa Web 3.0 vai levar essa onda para outras vertentes, para outras áreas, não só a comunicação? Sim, eu acho que a Web3 vai ser aplicada a vários negócios, assim, eu acho que não é só, com certeza, na verdade, não é só comunicação. Eu acho, assim, o que eu vejo, assim, muitas áreas estão já começando a olhar para isso, então, a área jurídica está muito presente, por várias questões. A gente fala de blockchain, muita gente define blockchain como um cartório virtual, né? Está em várias máquinas, e é um livro onde você escreve, e, enfim. Está registrado ali? Está registrado ali, né? Então, se define, muitas pessoas definem dessa forma, né? E o jurídico está muito preocupado, por exemplo, em como regulamentar esse novo momento, né? Porque a gente tem a criação de produtos. Então, se você cria, por exemplo, um produto na Web3 e você tem um clube de vantagens, o antigo clube do assinante, por exemplo, e você tem... vou já fazer o link aqui com o jurídico, que é outro segmento, né? Mas você tem, por exemplo, a criação de uma criptomoeda. Então, eu posso ter pontos. Então, assim como a gente vai lá no site de milhas e junta pontos e troca por benefícios, você pode ter pontos também. Mas a partir do momento que você usa aqueles pontos, por exemplo, como dinheiro, ou seja, na loja física você tem X pontos e ele transforma em dinheiro, existe uma regulamentação por trás. Porque, de fato, a sua moeda passou a ser uma moeda de verdade. Então, ela não é só um ponto, não é só um benefício para o seu usuário. Então, a área jurídica, por exemplo, ela já começa a ter atenção a esses pontos, não só do que modifica a sua área, quanto o que a Web3 vai possivelmente substituir o meu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, tem um olhar
para esse futuro tecnológico, olhando assim, existem também gargalos que eu preciso olhar e que vai ter uma regulamentação necessária e que não é simplesmente chegar lá e começar a usar. Então, por isso que a gente está vendo vários países começando a correr, né, atrás desse caminho de entendimento, de como, porque muito dinheiro já foi para o cripto, né? Então, Sim. tem muito dinheiro circulando aí nesse novo ambiente. Então, cada país começa a entender como que eu vou regular isso, né? Como que eu vou contornar a saída ou a entrada de dinheiro, né? Que moedas são essas? Então, imagina que cada empresa poderia ter sua moeda, né? Então, assim, o lado jurídico da coisa é algo muito importante, porque a gente precisa entender como isso se regulamenta e como isso funciona, para a gente, de repente, até não lançar um produto que fere qualquer lei. Então, isso eu falo para a indústria de comunicação, mas do ponto de vista jurídico é um segmento muito presente quando se fala em blockchain, porque tem toda a área de regulamentação que necessita ser vista com cuidado. Então, eles também estão bem engajados, mas isso não só para esse negócio, outros negócios também podem começar. Imobiliária também eu vejo bastante. Como falei para vocês, vi várias empresas participando do evento de blockchain, assim, clubes de futebol passam a ter seus tokens, então várias empresas já começaram a olhar o que elas podem fazer com essa nova tecnologia. E me fala um pouquinho aí de você aí, como é que tem sido aí sua jornada nesses momentos aí de vender essa ideia, né? Sim. Porque assim como você está num ambiente de regional, né? Vender essa ideia e começar a aplicar, assim, que obstáculos você tem obtido aí? Os obstáculos agora nesse momento mesmo que eu sinto é tentar entender e saber por qual caminho seguir. Eu até vou compartilhar, tenho aqui uma newsletter que eu sigo, que é o Wonder Tools, do Jeremy Kaplan, quem não assina, é bem interessante, é gratuito ali. Ele diariamente ou semanalmente, ele acaba apresentando ferramentas de inteligência artificial que estão sendo lançadas no mundo. E é incrível como tem milhares delas já, e cada uma com uma função muito específica. Então, um exemplo, assim, esses tempos, eu ia fazer uma apresentação interna ali para a nossa equipe, e eu fui buscar, né, no Google, uma ferramenta de inteligência artificial para fazer isso. Eu encontrei, que é a Tome.app. Bem interessante, facilita, você coloca ali apresentações, é de uma forma diferente, tem muitas ainda ferramentas para serem exploradas. Tem outra também recentemente que eu tenho utilizado assim para quando estou fazendo cursos, que é Otter.ai, se não me engano, OTTER. E o que ela faz? Ela entra ali na tua sala, ela fica catalogando tudo que estão falando, ela já vai criando o índice disso. E isso, para que serve isso? Facilita muito se você quiser depois estudar novamente algum ponto ou rever algum ponto. Então, assim, no dia a dia, a gente já está usando, mas nada a nível de organização, ainda iniciativas pessoais, individuais, né? Como eu comentei, ainda somos uma equipe pequena, temos entre o CEO e estagiário, somos 12 pessoas diretamente, então a gente tem que escolher muito bem o que a gente vai fazer ou não. Então, assim, nesse momento a gente tem feito muitas tentativas na parte de eventos presenciais, que acaba sendo também comunidades, né? A gente acaba gerindo a nossa comunidade a partir desses eventos. Então, com a Web 3.0, você falando também, fica assim, essa pulguinha atrás da orelha, né? De que forma conseguir trazer essa comunidade para mais próximo da gente. Como você comentou, hoje está virando membresias, não é mais uma assinatura. E isso é super interessante, porque você aí tem que ter uma aproximação para o jornalismo, né? Ainda mais o nosso, que é um jornalismo de solução, que a gente acaba criando pontos entre as comunidades. A gente está numa tríplice fronteira que não tem uma lei que fala que aqui é uma tríplice fronteira, não tem um político eleito, então quem faz acontecer mesmo elas são as pessoas. Talvez uma Web 3.0, de fato, ela pode vir para nos ajudar a integrar cada vez mais essas culturas diferentes. Porque aqui nós temos, você pega, são mais de 90 etnias que vivem na tríplice fronteira, 90 pessoas de nacionalidades diferentes. Então, assim, é um caldeirão cultural muito interessante que a gente está imerso, e eu sinto que a partir desses eventos, né, presenciais a gente consegue ter esse contato, e agora é conseguir entender como encaixar
essa parte da Web 3.0 para a gente poder também gerar mais impacto na nossa comunidade, porque no final é isso. Você tem que continuar sendo relevante para sua comunidade, para ela continuar sendo atendida por você. Então, esse é o desafio que a gente vê da mídia local. Se espirra na Califórnia, a gente já sente aqui. Então, isso é uma coisa muito maluca, se for pensar, né? Foi lançado o ChatGPT, também todo o mercado já mudou, então isso é muito rápido, e são questões que já não são mais locais, são internacionais, e então a gente está muito atento a isso, mas aprendendo bastante. Aprendendo bastante como lidar com essas novas situações, mas muito empolgado, viu, Aranusa? Muito empolgado com esse momento, sim, porque, como eu comentei lá atrás, vamos falar 10 anos atrás, quando estava já um pouco uma caminhada na parte da mídia independente, mesmo assim era muito difícil você conseguir escalonar, você conseguir parcerias internacionais. Recentemente a gente conseguiu parcerias da Meta, parcerias do Google, assim como vocês tiveram também, então isso abre portas. E a gente vê que com o advento da inteligência artificial, isso vai acelerar mais. A mídia está se mostrando cada vez mais importante, né? A questão dos desertos de notícias, então a gente precisa estar atento a isso também. E eu vejo que essa sinalização da OpenAI de estar financiando experimentos na parte do jornalismo, então também é algo que, para nós, mídias independentes locais, que nunca tivemos muito, agora com esse mundo de novidades, é bem empolgante, mas também assusta um pouco, né? É verdade. Assusta até porque a gente, assim, o futuro está muito próximo o tempo todo, né? Correto. Não é aquela coisa distante, então ele está sempre muito próximo e a gente não sabe o que esperar. Então não tem como não assustar, assim, mas eu acho que aquela história, assim, a gente tem que pensar, pô, acho que para mim a grande pergunta é como que eu uso essa tecnologia para o objetivo. Acho que tem que ter muito, muito claro qual é o objetivo. Porque aí eu acho que fica muito mais fácil você encaixar a tecnologia, fica muito mais fácil encaixar a estrutura que você precisa. Então, esses programas, vamos dizer assim, que a própria Meta, o próprio Google, eu acho que impulsionam, né, alguns projetos a saírem do papel. Eu acho que é interessante isso, e aí a gente sempre pensar como que a gente pode utilizar desse tipo de programa, porque tem alguns, né, disponíveis pela indústria, a gente acaba descobrindo, né, enfim, pelos próprios comunicados da NJ, né? Enfim, sim, a gente acaba sabendo sempre que tem alguma possibilidade, e eu acho que são momentos importantes que a gente pode submeter projetos para tirar esses projetos de inovação do papel. E o que é interessante, assim, da Web3 é a gente pensar, ela permite a posse digital. A posse digital, ela vai trazer uma escassez para o meu produto, ou seja, ele é único. Então, quando a gente fala escassez, é de você, de fato, ser dono, aquilo é seu. Então, o que dificulta ali o compartilhamento. Então, de repente, o ingresso a um show, ele é único. Então, ele é um item colecionável, por exemplo. Sim. Então, ele é, ao mesmo tempo, ele é uma carteirinha de um clube, é acesso a alguma coisa de conteúdos exclusivos que você vai ter. Então, ele é uma carteirinha que também não pode ser replicada. Então, no exemplo aqui, para quem ainda não conseguiu se familiarizar ainda muito com a ideia da Web3, mas imagina que, até tempos atrás, se eu passo uma foto para o Denis pelo WhatsApp, essa foto, na verdade, é uma cópia. Então, ela está no meu celular e está no celular do Denis. Eu, de fato, não enviei, porque ela continuou comigo também. Então, essa foi a internet de uma forma mais fácil que a gente conseguiu de fazer a coisa acontecer, os arquivos serem enviados lá atrás. Hoje, a gente já consegue que, de fato, o item saia do meu celular e vá para o celular do Denis. Então, por que a gente fala da criptocarteira, né, na Web3? A gente fala de um aplicativo que vai permitir, assim como o aplicativo que hoje todos nós, uma grande maioria de nós já temos no nosso celular, um aplicativo financeiro, por exemplo, quando eu passo uma quantia financeira do meu celular para o celular do Denis, de fato ela foi para o celular dele, ela deixou de existir, ela foi aquele valor financeiro foi subtraído do meu aplicativo e passou para o seu aplicativo. Então, a Web3, ela permite isso. Então, é como se a gente começasse a entrar numa era, estamos já, né? Começamos a entrar numa era agora do ativo digital. Então, quando eu passo algo digitalmente para outra pessoa, de fato, eu passei. Então, eu acho que é interessante que a gente pense do ponto de vista de negócio, onde que isso eu posso aplicar? São em eventos, ingressos de cinema,
são em NFTs, como a gente viu aí bombar no mercado, e que eles não são simplesmente figurinhas, mas eles são acesso a clubes exclusivos, pessoas que pensam, comunidades que pensam de forma similar. Então, a gente começar a tentar trabalhar essa ideia na cabeça de como que a gente consegue trazer essa tecnologia que permite essa posse digital para dentro do nosso negócio. E como que a gente tira vantagem competitiva disso. Então, acho que para mim, assim, deixando aqui a pulguinha atrás da orelha de todo mundo e a sementinha de pensar como usar isso, acho que é começar a pensar por aí. Então, como que isso pode fazer parte da minha estratégia? Lembrando sempre do objetivo que a gente tem mais na frente. E não a tecnologia pela tecnologia. Eu acho que a gente já está chegando ao final, passar aqui as palavras para o meu amigo Denis. Aranusa, obrigado aí pelo bate-papo, aprendi muito, muito com você. Nossa, é incrível, né, como cada vez que a gente emerge nesse mundo da Web 3.0, a gente sai com a nossa cabeça, assim, como se estivesse no liquidificador, então isso é muito, muito gostoso. Também falar que nós do Fórum de Jornalismo Regional e Comunitário apoiamos a instituição da Fundação Hope. Quem quiser ajudar no sistema para adotar um leito, aponte a sua câmera de celular para o QR Code aqui na parte lateral direita da tela e nos ajude. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, obrigado, João Marcos, pelo convite, obrigado a toda a equipe de produção, a audiência, e nos vemos até a próxima. Obrigado, Aranusa. Obrigada, pessoal. Valeu. Valeu.